E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Pessoal, vamos para nossa aulinha de hoje? Nossa aulinha de hoje vai estar legal. Vamos falar sobre pirâmides ecológicas, vamos falar sobre adaptações dos seres vivos. Então fica aí até o final e não perca nem um minuto porque vai estar massa, viu? Então vamos lá. Então, fluxo de massa e energia, a nossa aulinha do 7º ano e vamos lá para a gente não perder muito tempo. Então vamos começar falando sobre as adaptações dos seres vivos. Primeiro, no quesito alimentação, entenda bem, alimentação. Então, como é que funciona então? Vamos dar um exemplo aí, ó, do tamanduá e do beija-flor. O que eles têm em comum? Aí você vai dizer, professor, não tem nada em comum neles. Mas vamos observar o seguinte, o tamanduá ele vai ter uma língua pegajosa justamente para facilitar no momento da sua alimentação. Ou seja, ele vai se alimentar de formiga, né? Então, como ele vai se alimentar de formiga, a sua língua ela vai ser cheia de um muco que vai facilitar as formigas se pregarem na sua língua para então ele se alimentar. Já o beija-flor, o que vamos observar? Que o beija-flor ele vai ter um bico comprido, que é justamente para ele poder chegar até o fundo da flor, onde vai ter lá o néctarzinho, certo? Onde vai ter aquela partezinha doce que vai servir de alimento para o beija-flor. Então, o que acontece aí nessas duas características? Eles vão ter partes do corpo adaptadas para a sua alimentação. Então isso é uma característica interessante, porque a natureza ela vai criar estratégias para que esses animais eles consigam se alimentar, ok? Então seguindo aí adiante, vamos lá. Outra estratégia de alimentação é a questão da arcada dentária. Se nós formos observar aí, nós temos um cavalo. O cavalo ele é um herbívoro. Então o que acontece aí nesse herbívoro? Vamos observar a sua arcada dentária. A sua arcada dentária, se a gente for observar, ele vai ter os dentes molares e os dentes incisos. E vai ter um espaço entre eles. Ou seja, ele não vai ter os caninos, certo? E o que isso facilita? Neste caso aí, como ele vai se alimentar de vegetal, certo? Então o que vai acontecer? Ele vai precisar principalmente de cortar e triturar o alimento. Então, a arcada dentária deste animal vai ser adaptada para esse tipo de alimento. Certo? Então, a questão da arcada dentária também é um fator importante para a sua alimentação. Outro exemplo aí, no caso do leão. O leão, se você for observar aí, o que nós vamos observar? Que a sua arcada dentária vai ser um pouco diferente do cavalo. Por quê? Porque lá na arcada dentária do leão, ele vai ter os dentes completos aí, ó. Vamos ter os dentes incisos, vamos ter os caninos, vamos ter os molares. E eles vão, cada um vai utilizar uma forma para poder se alimentar. Por exemplo, os incisos vão cortar, os caninos eles vão rasgar e os molares vão triturar esta carne. Certo? Então é muito importante você ver isso, que a arcada dentária ela diz muito sobre o tipo de animal, que tipo de alimento ele vai comer. Certo? Então isso é importante. Então vamos dar um exemplo aí, ó. A arcada dentária aí, de acordo com a dieta. Se for o humano a gente vai ver que ele vai ter uma arcada dentária diferenciada. Porque o humano ele vai comer alimentos cozidos, né? Então não precisa de um grande sacrifício para poder mastigar esse alimento, porque já está cozido, está mole. Né? Já nós vamos ter aí, por exemplo, os herbívoros. Os herbívoros ele vai ter esses dentes incisos e vai ter os dentes molares que a gente já viu, né? Porque ele vai se alimentar de vegetais e a sua alimentação consiste principalmente em rasgar o alimento, cortar o alimento e triturar o alimento. Já os onívoros onívoro é o que, professor? Pronto, onívoros são aqueles que vão comer tanto vegetal quanto vai comer alimentos que são de origem animal, certo? Então ele vai comer, por exemplo, a carne e vai comer também a verdura. Certo? Então, neste caso aí, são os onívoros, que se alimentam de organismos de parte de animal e parte vegetal. Certo? E como é que vai ser a sua arcada dentária? A sua arcada dentária, ele vai ter esses dentes aí, ó, proeminente na frente, certo? E vai ter uma série de dentes atrás, que é justamente para fazer essa trituração. E vamos ver aí os carnívoros, esses carnívoros, que a gente vai observar? Que ele vai ter os caninos muito mais proeminentes. Certo? Então esses caninos aí eles vão ser muito mais desenvolvidos justamente para rasgar a carne. Certo? Então esse é o tipo de adaptação da arcada dentária para a alimentação. Certo? Seguindo aqui adiante, vamos ver agora
um tipo de adaptação para sobrevivência. Aí nós temos dois tipos aí. Nós temos o porco-espinho e vamos ter aí esse guepardo correndo atrás deste animal. Certo? E o que nós vamos observar aí? Que ambos eles vão ter uma característica que a natureza nos deu para poder se proteger, certo? Criou estratégia de defesa. Como assim? Vamos lá, o porco-espinho ele vai ter esses espinhos e na hora que o predador for atacar ele, ele vai oriçar esses espinhos. E aí o que acontece? O predador desiste, porque ele pode se furar, né, nos espinhos. Já este animal aí, ó, esse viadinho, o que vai acontecer? Ele criou uma adaptação para correr. Quando o predador vai chegar próximo dele, o que ele faz? Ele corre e com isso ele consegue escapar do seu predador. Então essas são estratégias de defesa, certo? Mas vamos ter também outros tipos de adaptações de sobrevivência, como por exemplo o bicho-folha. O bicho-folha ele vai criar uma característica para se parecer com o meio onde ele vive. Certo? E qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que o predador não vai conseguir enxergá-lo quando ele estiver lá no seu habitat. Certo? Então ele vai usar o que nós chamamos de camuflagem. Ou seja, ele vai se camuflar no meio ambiente. Então vai ficar invisível ao olho do seu predador. Porque quando ele vê o ambiente, ele não vai conseguir localizar onde é que está a sua presa. Certo? Mas vamos ter outras características também, como por exemplo das corais, certo? Nós temos a coral verdadeira e a coral falsa. Se você observar, você não vai conseguir distinguir de cara qual é a verdadeira e qual é a falsa, certo? E isso é uma estratégia que a natureza criou, que é chamada de mimetismo. Ou seja, é uma característica que a cobra coral falsa ela adquiriu para poder se parecer com a coral verdadeira, para então fugir dos seus predadores. Bem bacana isso, né? Então, vamos lá seguindo adiante. Adaptações e a propagação, ou seja, a reprodução. Então, existe adaptações para isso também? Existe sim. Então, vamos dar um exemplo aí, ó. Nós temos um exemplo clássico aí da gralha azul, né? A gralha azul é um exemplo de ave, e essa ave ela vai se alimentar da semente, certo? Principalmente a semente do peão, certo? E o que ela faz? Esse peão ele vai entrar no seu sistema digestório, certo? E aí ele vai lá, não vai ser totalmente digerido, certo? Ele não vai conseguir digerir a casca, certo? Mas vai deixar a casca sensível. E aí o que acontece? Quando ele pega, ele come o que ele necessita e o resto ele enterra, certo? Ao fato dele enterrar essa semente no chão, certo? Vai fazer com que essa planta ela consiga se desenvolver em outro ambiente, certo? Então essa é uma adaptação feita aí nesse caso que a natureza fez, onde o animal ele vai passar aí pelo seu trato digestório ou não, no caso aí ele vai enterrar, né? E vai servir para a propagação dessa nova árvore, certo? Outra característica vamos ter aí, ó, o dente de leão, certo? O dente de leão ele vai criar essa característica aí para poder o vento bater nele, ó. E aí essa estratégia que faz? O vento leva essa plumagemzinha e nessa plumagemzinha vai estar a semente. E aí justamente essa semente vai germinar em um outro local. Outro exemplo aí, o carrapicho. O famoso carrapicho. Então o carrapicho também ele vai utilizar essa característica adaptativa. O que vai acontecer? Ele vai se enganchar nos organismos, nos corpos que vão passar ali por ele, ele se engancha e quando chega lá na frente, quando o animal tentar tirar ele, ele vai cair no chão e aí vai germinar. Então a característica do carrapicho é essa, ele vai ter esses ganchinhos que vai enganchar ou na roupa ou no pelo do animal, então é uma adaptação de propagação. Quando ele engancha, quando vai ser retirado lá na frente, e lá ele vai cair no chão e lá já vai conseguir germinar e gerar um novo pezinho de carrapicho, certo? E o outro aí, a tipuana, certo? A tipuana é um tipo de árvore e o tipo de semente dela, ela vai criar como se fosse uma asa, né? E quando o vento bate nela, o que acontece? Leva essa sementezinha alada e quando chegar em uma outra parte, ela vai germinar. Certo? Então, seguindo aqui adiante, vamos lá. A interação entre os organismos. Pessoal, os organismos, eles vão interagir. Isso é bem legal, porque vai servir de suporte para o outro. Por exemplo, aí nós temos a anêmona e o peixe palhaço. Eles são espécies diferentes, mas quando eles estão ali juntos, ó, o que acontece? O peixe, aí o caso, o peixe palhaço,
ou se é muito comum, quando, se você tiver visto o filme Procurando Nemo, você vai ver esse peixinho, certo? E o que esse peixinho ele faz? O peixinho ele vai fornecer aí alimento para essa anêmona, certo? Porque quando ele vai comer, ele libera, ele vai quebrando, vai mastigando o alimento, e o resto que sobra, o que acontece? A anêmona vai se servir desse restante, certo? E a anêmona ela vai oferecer esse peixe palhaço proteção, porque ninguém é doido, louco de chegar perto da anêmona, que ela vai liberar uma toxina que é prejudicial à espécie ali que chegar próximo a ela, beleza? Fluxo de energia no ecossistema. Então, fluxo de energia, nosso sistema, todo organismo, eles vão depender de energia para poder funcionar. E essa é o assunto que nós vamos falar agora. Então, como é que funciona? Para a gente falar sobre fluxo de energia no ecossistema, a gente precisa primeiro entender o que é a respiração. Então, vamos lá. Respiração vai ser justamente a glicose, junto com o oxigênio, ela entra no corpo, né? E aí o que acontece na respiração? Ela vai liberar um produto. Qual é o produto que vai liberar? Então, só para a gente voltar aqui, para a gente resumir aqui o que eu estava querendo dizer. Ó, vamos ter o seguinte, a respiração funciona da seguinte forma. Vou ter a glicose, e essa glicose vai entrar no meu organismo através do alimento. Vou ter o oxigênio, quando eu respiro, ó. Quando eu respiro, então, neste caso, eu estou absorvendo o oxigênio, certo? E aí no meu corpo, o que vai acontecer? Ele vai utilizar essa glicose, vai utilizar esse oxigênio e vai liberar duas coisas. Primeiro, vai liberar água e vai liberar também o gás carbônico, esse que vai para a atmosfera. E aí no final, o que acontece? Produz energia, certo? Para mim funcionar, certo? Então a lógica é bem simples. Glicose mais oxigênio vai liberar água mais gás carbônico e vai produzir energia para mim, certo? Então isso é o processo de respiração. Então é isso que acontece nos organismos que respiram. Recebeu a glicose, recebeu oxigênio, liberou água, liberou gás carbônico e gerou energia. Simples desta forma. Por quê? Porque a fotossíntese vai ser diferente, certo? Como assim que a fotossíntese vai ser diferente, professor? Porque a fotossíntese, o que vai acontecer com a fotossíntese? Na fotossíntese vai pegar a água, vai pegar o gás carbônico, ou seja, pegou a água e o gás carbônico, certo? A água vai ser sugada pelas raízes, o gás carbônico vai ser absorvido principalmente pelas folhas, e aí o que acontece? Essa planta vai liberar para nós a glicose, que vai servir de alimento para mim, né? Então, o alimento, direto ou indiretamente, vai vir de uma planta, certo? E vamos ter o gás oxigênio, e ele vai para a atmosfera. Legal isso, né? Então, a gente precisa entender isso, pessoal. Que na respiração é aquele processo no qual vou ter a glicose, o oxigênio, vai produzir água, gás carbônico. Aqui na fotossíntese é o que? É o inverso, né? Porque o que nós vamos ver? Que nós vamos ter, no caso, o gás carbônico e a água, e ela vai gerar a glicose e o gás oxigênio. Isso é fundamental, certo? E um detalhe importante, a fotossíntese, para ela ocorrer, ela necessita, certo, que esteja um ambiente iluminado, ok? Enquanto na respiração pode acontecer dia ou noite, certo? Em todo momento está acontecendo lá a respiração. Seguindo adiante, vamos lá. Transferência de energia na cadeia alimentar. Pessoal, a transferência de energia é muito legal. Por que nós vamos observar? Que a energia ela vem do sol. Então, quem vai absorver toda essa energia vai ser as plantas, ou seja, os seres que fazem fotossíntese. Mas tem um detalhe, pessoal. Na transferência de energia, nunca será passada toda essa energia para o próximo nível trófico. Como assim? Ó, vamos ver o que vai acontecer. Como parte dessa energia vai ser perdida e parte vai seguir. A parte que vai seguir vai alimentar, no caso aí, o gafanhoto, certo? E o gafanhoto também, com sua respiração, com seu movimento, ele vai também gastar energia, certo? Então ele não vai passar toda a energia para o seu predador. No caso eu vou ter um exemplo aí, o sapo, né? O sapo ele vai se alimentar aí do gafanhoto, certo? Então ele não vai consumir toda a energia do gafanhoto. Por quê? Porque ele perdeu boa parte dessa energia, certo? A mesma coisa vai acontecer com o que aí? O sapo ele não vai passar toda a energia que ele recebeu para o seu próximo
predador, que seria no caso aí a serpente, a cobra, né? E o que acontece aí? A cobra também, ela vai perder energia, certo? Ela vai consumir porque ela está se movimentando, certo? Então ela vai gastar energia, então ela não vai passar a energia para o seu próximo nível. Então, o que eu preciso saber sobre transferência de energia na cadeia alimentar? Primeiro, que a energia ela é recebida do sol e toda a energia vai estar nas plantas. À medida que os níveis tróficos vão avançando, essa energia vai sendo perdida, certo? Então, a quantidade de energia que o gafanhoto vai receber não será a mesma que a planta recebeu do sol, certo? E o sapo, a quantidade de energia que o sapo recebeu não vai ser a mesma que vai estar lá no gafanhoto. Da mesma coisa vai ser a cobra. Então a cobra nunca vai receber a quantidade de energia que tem lá no sapo. Ou seja, esse nível de energia ele vai decaindo até ser finalizado no fim da cadeia alimentar. Seguindo adiante, vamos lá. Falando ainda sobre transferência de matéria no ecossistema. Vamos ver lá como acontece essa matéria dos nutrientes. Então, para a gente entender isso, a gente vai ver o seguinte. Vamos ter o solo. E o solo ele vai servir nutrientes para os produtores. Lembra lá das plantas? Plantas são produtores, elas produzem seu próprio alimento. Então o que vai acontecer? Ele vai receber todo esse nutriente do solo, certo? E esses nutrientes que estão aí no solo vai servir para as plantas. Essas plantas elas vão servir de alimento para os consumidores, certo? E os consumidores eles irão, no caso os produtores, eles irão, no caso, perder, certo? Nutrientes para os decompositores. Como assim? E os consumidores também. Como assim ele vai perder nutrientes para outro organismo? Qual seria esse organismo? Os decompositores. Porque tanto os produtores quanto os consumidores, eles morrem. E quando eles morrem, certo? O que vai acontecer? Eles vão sofrer a ação de agentes decompositores. E esses agentes decompositores, eles irão degradar todo esse nutriente e vai levar de volta para o solo. Olha, formando um ciclo aí bem legal, certo? Vamos para o próximo aí, ó, a troca gasosa. Como acontece então a famosa troca gasosa? Então, quando eu falo em troca gasosa, eu vou ver lá. Os autótrofos, eles realizam a fotossíntese. Então, consequentemente, eles vão absorver gás carbônico e vão liberar o oxigênio. Então, o que eles vão fazer? Liberar gás oxigênio para a atmosfera. Beleza? Então, os autótrofos eles vão liberar gás oxigênio para a atmosfera. Esse gás oxigênio vai servir para a respiração dos heterótrofos, ou seja, daqueles organismos que não produzem seu próprio alimento. Então eles vão necessitar do gás oxigênio, certo? E em contrapartida, o que acontece? Os seres que respiram, eles vão liberar gás carbônico para a atmosfera, certo? Então o que a gente viu? Autótrofos eles vão produzir oxigênio e vão liberar na atmosfera. Esse gás oxigênio vai ser utilizado pelos heterótrofos e os heterótrofos, por sua vez, vão liberar o gás carbônico. E o gás carbônico vai entrar aí, nesse caso, para realizar a fotossíntese, certo? Ou seja, nós estamos vendo aí que está acontecendo um ciclo, uma troca entre os gases, certo? Então, ocorrendo essa troca entre os autótrofos e os heterótrofos. Certo? E o que acontece aí? Esse gás carbônico ele vai ser utilizado para a síntese de fotossíntese, certo? Que vai produzir a glicose. E aí o que nós vamos observar também? Os autótrofos, por sua vez, eles produzem um alimento, mas também os autótrofos eles precisam respirar, certo? Então eles vão utilizar o gás oxigênio e eles vão também liberar gás carbônico para a atmosfera. Certo? Então vai acontecer essa troca entre ele mesmo, né? Essa troca gasosa. Então vimos aí duas formas: a transferência de matéria e nutrientes e a transferência em troca gasosa, certo? Vamos seguir adiante? Vamos lá? Então, seguindo adiante, vamos para a pirâmide de biomassa. Então, quando eu falo em pirâmide de biomassa, vamos entender o seguinte: o ecossistema equilibrado ele vai controlar o tamanho das populações. Isso é muito importante, porque quando eu digo isso, eu estou dizendo que todas as espécies, todos os organismos, quando eles estão no ecossistema equilibrado, eles vão estar controlados,
certo? Vai ter a quantidade X daquele indivíduo proporcional à quantidade Y do seu predador, certo? Para a gente entender melhor, vamos ver lá na pirâmide de biomassa. Vamos ter os produtores, que vão ter uma escala bem maior, mas em compensação vamos ter os herbívoros, que vai ter uma escala menor, certo? E por sua vez vamos ter os carnívoros, que é uma classificação ainda bem menor que os herbívoros. Ou seja, está formando uma pirâmide. E essa pirâmide está indicando o quê? A quantidade de indivíduo e de quilos de organismo que vai servir para o outro nível trófico. No caso, aí vamos ter uma quantidade enorme de produtores que vão servir de alimento para os herbívoros, certo? Que são um grupo menor, que vai servir de alimento para os carnívoros, que é um grupo menor que de herbívoros. Certo? E aí, para a gente resumir esse assunto, vamos entender o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenho 100 kg de grãos. Esses 100 kg de grão, ele vai servir para alimentar 10 kg de vaca, certo? E essa vaca, esses 10 kg de vaca, vai ser suficiente para alimentar um humano, certo? E também pode ser o seguinte, vamos supor que eu tenho 100 kg de grão, e esse 100 kg de grão vai alimentar até 10 kg de humano. Certo? Então, isso é bem bacana quando nós falamos de pirâmide de biomassa, que se nós formos observar, o que é que nós vamos observar? Que essa quantidade vai diminuindo, certo? Eu vou ter na base aí, ó, 100 quilos, que vai servir de alimento para 10, que vai servir de alimento para 1. Então, isso é que eu chamo de pirâmide de biomassa. Ou seja, eu estou falando da quantidade de indivíduo que vai servir de alimento para o próximo nível trófico. Beleza? Então, seguindo adiante, vamos lá. As atividades. Então, as atividades, vamos agora para elas. Primeira questão tem assim: os primeiros seres vivos da Terra viviam em um ambiente bem diferente do atual, quentíssimo e sem oxigênio. Então, não fazia fotossíntese, dependendo de outros para se alimentar. Os primeiros seres vivos do planeta eram... Aí vem a pergunta bem legal aí, né? E aí você vai escolher uma das opções aí e tomara que você escolha a opção correta. Seguindo adiante, vamos lá. Questão 2. Os morcegos enxergam normalmente apenas quando estão dentro da caverna ou em local sem claridade. Utilizam um processo para orientar-se e evitar obstáculos, especialmente na escuridão, por meio da emissão de sons de alta frequência que são refletidos pela superfície do ambiente. Esse processo desenvolvido pelo animal denominamos de... Aí você vai responder aí, vai escolher uma das opções e eu espero que você escolha a opção correta, certo? Então, de acordo aí com o nosso material, né, que você viu aí no vídeo, eu tenho certeza que você vai acertar essa questão. Então, seguindo aqui adiante, vamos ver aí, ó. E essa questão você vai responder aí, ó, no seu caderninho, certo? Não é de marcar, é de responder. Então vamos lá. Decifra a mensagem contida na letra abaixo. Copie a equação substituindo o sinal pelas palavras apropriadas. Sabe-se que A e B indicam a substância necessária para ocorrer na fotossíntese. B. C indica a fonte de energia para a ocorrência da fotossíntese. D e E indica as substâncias produzidas na fotossíntese. Olha aí. Então, você vai marcar aí o que é que vai acontecer aí. Qual seria esse processo. Beleza? Bem simples isso. Então, você vai anotar no seu caderno e vai responder colocando as palavras corretas que nós vamos ter aí. Quarta questão temos assim. A camuflagem é uma adaptação extremamente importante para alguns animais. Analise a alternativa abaixo e marque aquela que melhor define essa adaptação. Então, você vai escolher uma das opções aí. E de acordo com o que a gente viu aí no vídeo, tenho certeza que você vai acertar essa questão. Vamos aí para a próxima, quinta questão, temos assim. Imagine que um aluno pretende montar uma pirâmide ecológica que possui apenas o seguinte dado. Uma árvore alimenta 100 kg de inseto, que serve de alimento para 2 pássaros. Diante dessa informação, que tipo de pirâmide o aluno deverá construir? E aí, de acordo com o assunto que a gente viu, vai ficar fácil de responder, certo? Então procure a opção correta e marque ela, certo? Galera, e nossa aula fica por aqui. Então, obrigado por vocês ficarem aí. Valeu e até a próxima. Tchau!